Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Esse pastor Rafael é demais, né? Gente, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, nesse domingo tão especial, né? E uma felicidade sempre estar aqui com esse povo maravilhoso, essa cidade maravilhosa. Estava conversando aqui, já eu, o pastor Gabriel, o pastor Alexandre, a gente saiu, o pastor Rodrigo, a gente conversando sobre como a cidade é uma cidade maravilhosa, boa, agradável. Hoje a gente deu uma corridinha aí pela cidade, corremos 11 quilômetros aí pelas ruas da cidade e é muito agradável, né? Então, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? E hoje numa missão muito especial, que é essa aí, do Experimente Atos. Eu vou chover no molhado um pouquinho, mas a verdade é essa, né? Falar da Atos é falar de algo que transformou a minha jornada de vida. Eu já era cristão há muitos anos, mas muito ignorante, referente a verdades tão simples, tão básicas da palavra de Deus, que são tão importantes para que a gente obtenha esse conhecimento que nos mantém de pé todos os dias da nossa vida. Mas eu era tão ignorante, ignorava tanta coisa, não sabia. E depois que eu fiz a escola, né, adquirindo esse conhecimento que é importante para que você tenha revelação. Eu estou até com essa camisa aqui, que é a camisa do Experimente Atos, né? Sem conhecimento, não há revelação. Sei que o pastor Rafael, ele falou com vocês aqui um pouquinho sobre a importância da revelação, não foi um domingo desse? Então, mas sem conhecimento não há revelação. Escute, o conhecimento é a matéria-prima da revelação. Quem revela é o Espírito Santo, amém? Mas eu posso adquirir conhecimento para entregar nas mãos do Espírito material para ele revelar. Se eu não conheço nada, ele vai revelar o quê? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, cabe a mim e a você, uma vez que somos novas criaturas, buscarmos esse conhecimento. Fazermos é uma responsabilidade minha e tua, queridos. Fazermos esse investimento de maneira prioritária no nosso crescimento espiritual. Uma vez que nós nascemos de novo, o próximo passo é crescer. É assim ou não é? A gente esteve lá na casa do Rafa hoje, olhando, pastor Rafa, como é que está o Daniel, cara? Crescendo, não para de crescer. Cada vez que eu venho aqui, ele está maior, não é assim? Porque essa é a jornada. Todo pai, depois que o filho nasce, só espera que ele cresça. Não espera mais nada. E Deus da mesma maneira, queridos. O maior anseio de Deus para o ser humano, primeiro, é que ele nasça de novo. Uma vez nascido de novo, agora é que ele cresça espiritualmente. Quem está entendendo? Estava até me lembrando, né, que quando a minha filha nasceu, o Rafa deve estar passando por isso com a Poli. A gente sempre ia no pediatra naquelas consultas mensais. Você também já deve ter passado por isso. E assim, a gente leva aquela cadernetinha, né? Aquele livrinho. E ali o pediatra vai lá, chega lá, pesa, sim ou não? Altura, sim ou não? Depois ele vai lá na cadernetinha, faz o quê? Anota, ele dá uma olhada numa coisa que tem lá que é assim, ó. Como é que é o nome? Curva de crescimento. E aí ele acompanha como é que está o crescimento da criança. É assim ou não é? Então, pronto. Se tiver abaixo da curva, começa a preocupar. O próprio pediatra começa a alertar. Olha só, não cresceu como deveria. A essa altura, já deveria estar com tanto peso. Ó, vamos ver como é que... É assim ou não é, gente? Eu só quero te dizer, existe uma curva de crescimento espiritual programada para mim e para você, uma vez que nós nascemos de novo. E não podemos ficar abaixo dessa curva, não. Senão dá ruim, como diz lá no Rio. Vai dar problema. O Espírito Santo está sempre checando. E é lindo, porque o apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 5, ele fala isso. Olha só, a essa altura do campeonato... vocês já deveriam ser mestres. Tinha uma curva de crescimento ou não tinha? Tem para mim e para você. Então não tem problema nenhum ser criança. Tem problema nenhum ter comportamento de criança. O problema é, os anos passam
e eu não cresço. Os anos passam e eu não amadureço. Os anos passam e o comportamento de criança não fica para trás. O apóstolo Paulo também declarou isso. Quando eu era menino, pensava, falava, sentia como um menino. Logo que cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino. Então diga assim, crescimento espiritual é a programação do céu para a minha vida. E é aí que entra a Escola Atos. A Escola Atos vai te ajudar, uma ferramenta do céu, para te ajudar a entrar nessa jornada de crescimento, ou continuar nessa jornada de crescimento que cada um de nós está, queridos. Uma vez que nós nascemos de novo, cada um de nós está em algum estágio dessa jornada de crescimento. Amém? Então não negligencie isso. Porque quando a gente negligencia, tudo que a gente negligencia, a gente paga o preço. Então a gente não pode negligenciar o nosso crescimento espiritual. Sabe? Então a Escola Atos, ela vai te fundamentar em coisas tão simples, mas que você vai crescer. Sabe? São coisas básicas. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma dessas coisas. Então, a partir de agora, você está numa sala de aula, amém? Estamos numa aula da escola e eu trouxe um conteúdo para a gente. Deixa eu ver se está ligado. Trouxe um conteúdo para a gente conversar sobre essa matéria, a Igreja Vencedora. Uma matéria maravilhosa. Eu não sei quem é que dá essa matéria aqui, Rafa. Meu xará, pronto. Meu xará que dá essa matéria. O Rafa deu muitos anos essa aula, e quando eu comecei a dar essa aula 3 anos atrás, eu ouvi muito, eu continuo ouvindo os vídeos do Rafa, do pastor Rafael, dando essa aula que eu precisava, me fundamentar também, e são maravilhosos. Está até no online lá, é o Rafa que está dando, o pastor Rafa que está dando essa aula lá no online. E eu assisti muito isso. Então, essa realidade também é uma realidade tão simples, tão poderosa, mas que te fundamenta. Ensina você a se posicionar naquilo que nós somos mais que vencedores. Independente das situações que enfrentamos, gente. Quando o apóstolo Paulo dá essa declaração, lá em Romanos capítulo 8, começa a falar de diversas situações. Angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Porém, todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não é uma declaração assim. Mais que vencedores porque não enfrentamos problema. Pelo contrário, vencedores justamente porque enfrentamos problemas. A gente tem que parar de associar problema à derrota e começar a associar problema à vitória. Porque é o nosso caso, é a nossa condição. Então, a palavra igreja e vencedor é quase uma redundância. Porque só pelo fato de sermos igreja, somos vencedores. Então, você não é vencedor de maneira isolada. Você é vencedor no momento que você se torna igreja. Quando você entra nessa condição. E ser igreja envolve muita coisa, amém, queridos? Presta atenção, igreja vencedora não tem a ver com a denominação que você faz parte. Igreja vencedora tem a ver com a posição que você se encontra em Cristo Jesus. A gente vai falar sobre isso. Essa matéria, ela vai organizar você todinho por dentro para te ensinar que, assim como a história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo, a nossa vida também. A nossa condição, nova condição em Cristo Jesus mudou completamente. Completamente. Às vezes, de modo natural, a gente não percebe isso. E esse é o problema. A nossa consciência de coisas naturais é muito alta. Porque, de modo geral, a gente interage com esse mundo natural o tempo todo. E se a gente não for capaz de pegar aquele aviso de porta e colocar assim, estou no meu lugar secreto. Então, toda vez que você está no seu lugar secreto, você está se voltando para o Senhor, você está interagindo com o Espírito Santo, você estará aumentando a sua consciência das coisas espirituais. E é isso que a gente ainda faz muito pouco. A nossa consciência de coisas naturais é o tempo todo, gente. Acordou, já tem que tomar banho, já estou atrasado, já tem que sair, já tem que pegar o carro, já tem que trabalhar, já tem que isso, já estou atrasado, tem que abrir a loja, tem que fazer não sei o quê, tem que sair, já deu a hora do almoço, não tem muito tempo, tem que comer rápido, porque tem que voltar, tem uma reunião. E você está só na naturalidade. Quando é que a gente vai parar para acessar o mundo do espírito? Criar a consciência das coisas espirituais. E entender que essa nossa nova condição
é no mundo do espírito, e é o mundo do espírito que comanda o mundo natural. Então, se voltar para as coisas do espírito é interferir no mundo natural na origem. Mas a gente às vezes negligencia isso. Então, só o fato de sermos igreja, somos vencedores. Porque essa definição mesmo, como o apóstolo Paulo colocou lá em Colossenses capítulo 1, o mistério que havia de ser revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a igreja, a definição de igreja é Deus vivendo dentro do seu povo. Cristo em nós. Somos igreja. Então somos vencedores porque Ele habita em nós. Porque a nossa natureza mudou. A gente vai falar sobre tudo isso. E toda a nossa vida deve partir desse ponto comum. Toda a nossa vida deve partir desse ponto comum. A cruz do Calvário, a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Precisamos aprender a olhar para as situações que envolvem a nossa vida do ponto de vista da cruz. Quando o apóstolo Paulo coloca lá em Colossenses assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Gente, pensar nas coisas do alto não é ficar pensando no céu o tempo todo. Pensar nas coisas do alto é pensar sobre a terra como o céu pensa. É olhar para a terra pela ótica do céu. É olhar para tudo que eu e você enfrentamos pela ótica da palavra. É mudar a nossa maneira de pensar. Então, é desse ponto da vitória de Jesus que tudo começa, que nós precisamos olhar, porque é a posição que nós estamos. Certa feita, a gente vai conversar sobre isso, o Senhor Jesus está lá em Mateus capítulo 16, ele está andando com seus discípulos, indo para uma determinada cidade, e ele começa a bater um papo com eles, vem cá, quem os homens aí dizem que eu sou? O que estão falando a meu respeito? Quem lembra dessa passagem? Lá em Mateus 16. Aí o pessoal dá uma resposta lá, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias e tal. E aí ele muda, ele vira o jogo, ele vira para cima deles agora, sabe, Luciano? Ele fala, então tá bom, e vocês? E vocês que estão andando comigo? E vocês que estão mais próximos de mim? Quem vocês dizem que eu sou? E aí nessa hora Pedro, pula na frente, não podia ser outro, gente? Pedrão tem que pular na frente. Ele pula na frente, ele dá essa declaração. Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a declaração que Pedro deu. E em cima dessa declaração, Jesus falou algo, preste atenção. Em cima da declaração que Pedro deu, Jesus falou algo. E a gente tem que prestar atenção no que Jesus declarou, porque está falando a nosso respeito. Então, olha o que Jesus disse. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, ele está dizendo o seguinte, Pedro, na versão da Bíblia, a mensagem, ou na Bíblia Viva, não sei bem qual está escrito assim, Pedro, isso que você falou não vem de nenhuma fonte humana, acho que é a Bíblia Viva, não vem de nenhuma fonte humana. Ele está dizendo, cara, o que você acabou de declarar foi meu Pai que te revelou, você recebeu uma revelação. E aí eu volto a citar a aula do pastor Rafa sobre a importância da revelação. Porque Pedro recebeu uma revelação, e a declaração de Jesus está sendo dada com base na revelação que Pedro recebeu. Essa é a importância da revelação como fundamento. Todo fundamento que Jesus vai estabelecer agora tem como base essa revelação. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí ele continua, e agora é o que vai envolver o nosso caso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. É a verdade. Agora, por que eu estou falando que a gente tem que prestar muita atenção no que Jesus está falando? Porque existe uma lei na interpretação bíblica que é a lei da primeira menção. O que é isso? A primeira vez que uma palavra é mencionada na Bíblia, a gente tem que ficar atento.
porque tem muito a dizer a respeito daquela situação. E aqui, gente, é a primeira vez que a palavra igreja aparece. E essa declaração de Jesus tem muito a dizer a nosso respeito. Nós somos a igreja. Então eu tirei aqui, com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele me inspirou e eu tirei 4 fundamentos básicos que são simples, está no texto. Você vai ver que está tudo no texto. A respeito de igreja que me abençoaram demais. Está tudo no texto, que Jesus declarou. Primeira delas, a igreja tem um dono. E o dono da igreja é Jesus. Ele abre a boca para declarar, eu vou edificar a igreja. É isso que ele fala? Então ele fala o quê? Eu vou edificar a minha igreja. Ele toma você como propriedade dele. Então a tua vida não está largada, tua vida não está abandonada, ele está bem atento, porque se você cuida do que é teu, imagina ele. Ele está cuidando de você. A minha, olha que coisa linda, a minha igreja. Ele toma para ele. Está lá também escrito, vocês são sacerdócio real, nação eleita, povo de propriedade exclusiva. É o teu caso, é a igreja. Pois Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. Então essa é a primeira declaração que deve abençoar demais a tua vida. Toda vez que você estiver enfrentando problema, você tem que lembrar, tem alguém por mim. Eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. É fundamento. Isso é fundamento, hein? Segundo o entendimento que a gente pode tirar dessa mesma declaração. O que ele diz que vai fazer com a igreja? Eu vou... Então a igreja precisa ser edificada. E o que significa edificar? Construir. É o que eu iniciei aqui falando na introdução. Se você não é edificado, se você não vem adquirindo conhecimento, você não é edificado, porque a edificação, eu vou falar no próximo passo, é com base numa revelação. E a revelação precisa de conhecimento para acontecer. Então, eu e você também temos responsabilidade na nossa própria edificação. Jesus tem a responsabilidade dele e nós temos a nossa também, queridos. Então, a igreja precisa ser edificada. Não é o fato de eu ser igreja porque eu vou todo domingo, ou porque eu preciso ser edificado. É aqui também que entra a escola Atos. É uma grande ferramenta de edificação. Quem está entendendo? Terceira coisa que eu quero falar com vocês a respeito da igreja que está nesse texto. A igreja é edificada sobre a revelação de Jesus sendo o Cristo. Ele não declara que ele vai edificar a igreja sobre qualquer fundamento. Ele está dizendo, sobre esta pedra, Pedro. Depois, nas aulas da matéria, você vai estudar e você vai ver que aqui tem um trocadilho de palavras, mas o que ele está dizendo é o seguinte, Pedro, sobre essa revelação que você recebeu do meu Pai, eu vou edificar a minha igreja. Então, a igreja é edificada sobre o fundamento de Jesus como o Cristo. A igreja não é edificada sobre qualquer fundamento. Não é qualquer fundamento. Existe um fundamento específico, bem nítido, bem claro, para que a igreja seja de verdade edificada. A igreja é edificada sobre o fundamento de Jesus sendo o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, queridos. Nem o nome composto dele, como o meu nome é Luiz Fernando. O nome dele não é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus, o Cristo. Então, Cristo é o que ele é. E essa palavra no original diz que ele é o enviado, o Messias, o ungido, para realizar uma obra. Então, toda vez que você ver a palavra Cristo na Bíblia, você não pode ligar somente à pessoa de Jesus. Você tem que ligar a pessoa de Jesus e a obra que ele realizou.
Então, quando diz, por exemplo, assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está nele, na obra da cruz, debaixo da obra que ele realizou, se alguém crê nisso, você está entendendo? Toda vez que você vê Cristo, você tem que pensar numa pessoa e numa obra que foi feita em meu e em teu favor, e de todo aquele que crê. Então, esse fundamento básico de Jesus sendo o Cristo e de toda a obra da cruz é o único fundamento verdadeiro que a igreja precisa para ser edificada. Existe um fundamento certo. Você precisa da simplicidade da palavra revelada sobre a obra da cruz. É tudo que você precisa. E é o que você vai aprender na Atos. As realidades da nova criatura, o poder da mente renovada, a autoridade do crente, fundamentos básicos, todos voltados, todos ancorados na obra que Jesus realizou e em quem ele é. Amém, queridos? E à medida que a gente cresce no entendimento de quem Jesus é e a obra que ele realizou, a gente é de verdade edificado. E nessa mesma proporção, eu passo para o quarto ponto. Não, tem uma citação aqui, que ontem eu estava até conversando com o pastor Gabriel, e aí ele fez esse acréscimo, porque o apóstolo Paulo também deu essa declaração, de que tem um fundamento específico. Lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, ele disse assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, vou repetir, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E no verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus o Cristo, Jesus Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Isso é tudo que a gente precisa. Não precisa de coisas escalafobéticas, não precisa de mensagens superpoderosas, não precisa do pregador ficar de cabeça para baixo, não precisa de mágica, de revelation, não precisa de nada disso. Você só precisa do simples fundamento da obra da cruz. E é isso que você vai aprender na escola, porque é isso que vai te deixar de pé. Então, na medida que eu vou recebendo entendimento sobre quem Jesus é e a obra que ele realizou, eu vou sendo edificado. E na mesma proporção que eu recebo entendimento sobre quem Jesus é e a obra que ele realizou e que eu vou sendo edificado, na mesma proporção dessa edificação, o inferno não prevalece contra a minha vida. Porque é a outra declaração que Jesus deu. E as portas do inferno... Mas você percebe que está tudo em ordem? Ele diz que vai edificar e depois ele diz que o inferno não vai prevalecer. Porque para que o inferno de fato não prevaleça, a igreja precisa estar muito bem edificada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Exatamente. A frase que eu passei direto era sobre o fundamento que eu estava falando. A edificação da igreja depende do entendimento revelado de quem é Jesus e tudo o que ele fez. E aí depois a gente passa para cá. A igreja sempre será vitoriosa sobre o inferno. Essa igreja que nasceu da obra da cruz, essa igreja que crê na obra da cruz, essa igreja que é a propriedade exclusiva do Senhor, essa igreja que é edificada e fundamentada sobre a pessoa de Jesus e a obra que ele realizou, essa igreja sempre será vitoriosa sobre as trevas. Sempre será, porque foi declaração de Jesus. Por quê, gente? Porque vitória é a nossa natureza. Uma vez que eu creio e recebo a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida e creio que na cruz eu fui substituído, ou seja, ele me representou na cruz do Calvário, ele morreu a minha morte, então eu tomo posse pela fé da vitória que ele conquistou. A nova natureza, o Espírito Santo habitando em mim, a nova natureza. É aí que a igreja começa, gente. A igreja começa na cruz, na vitória de Jesus. Então a igreja já nasceu vencedora. Que eu coloquei aqui, a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, vitória é a natureza da igreja. É uma questão de natureza. A natureza de Deus em nós mudou, nossa natureza mudou.
Por isso nós somos vencedores. Jesus venceu. E porque ele venceu, nós somos mais que vencedores. A nossa fé deve apontar para isso, queridos. A vitória de Jesus na cruz foi incontestável. Foi uma vitória esmagadora. Incontestável para a eternidade. A ponto do apóstolo Paulo escrever lá em Colossenses capítulo 2. Nos versos 13 a 15, ele diz que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da carne, Deus nos deu vida com Cristo. E aí ele ainda diz assim, ó, perdoando os nossos pecados. Ele diz no 14, cancelando a escrita de dívida que era contra nós. Uma dívida que nos prendia, cancelando, aniquilando. E ainda diz que constava de ordenança e era prejudicial. Removeu, encravando, ou seja, inteiramente cravando na cruz. E aí no verso 15 ele ainda diz assim, ó, e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou na cruz e nós triunfamos com Jesus. É muito legal isso. Essa palavra despojar, o que a Bíblia está querendo dizer? Que quando diz que Jesus despojou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Você lembra lá do Antigo Testamento, quando a gente lia aquelas histórias da guerra entre dois exércitos, dois reis? Você lembra, sim ou não? E aí o rei que vencia ia lá e pegava os despojos, pegava tudo que pertencia ao rei que foi vencido, você lembra disso? Então o rei vencedor ia lá e pegava todo o despojo de guerra. Agora tudo que era do rei que perdeu, agora é do rei que venceu. Então, da mesma maneira, Jesus, quando triunfou na cruz, ele tirou a minha e a tua vida que estava nas mãos de Satanás. Ele despojou, ele tomou, porque ele venceu. Por isso que não tem essa... Eu me libertei. Não, você foi liberto. Eu saí do império das... Não, você não saiu, ele te tirou do império das trevas. A gente não podia sair. Ele nos tirou no império das trevas. Ele fez essa obra, ele despojou, ele venceu. Por isso, a gente pode chegar nessa realidade. E assim, se alguém está onde? É o teu novo endereço espiritual. É o teu CEP. Qual é o teu CEP espiritual? O teu CEP é em Cristo Jesus. Qual é o nome da rua? Lugares Celestiais. Assentado em lugares celestiais. É o teu endereço espiritual, o lugar que eu e você estamos. É a nossa nova posição em Cristo. Lembra que eu falei, toda vez que você lê em Cristo é uma obra, a nossa vida mudou, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas, eis que tudo se fez novo, se fizeram novas todas as coisas, ou seja, é a nossa nova condição, gente. Uma vez que estamos em Cristo, todo o chip da vitória já está instalado em nós. Agora, eu e você precisamos aprender a andar nessa vitória. Aprender a nos posicionar em fé. Preste atenção nessa frase. Nossa vitória não está associada àquilo de que enfrentamos. Para de olhar para aquilo que você enfrenta para chegar à conclusão se você é vitorioso ou não. Não! A nossa vitória não está associada àquilo que enfrentamos. A nossa vitória está associada à posição que ocupamos. Em Cristo Jesus é a posição de vencedor. Agora, as lutas que nós enfrentamos estão aí para exercitar a nossa fé, para aperfeiçoar o nosso caráter, para deixar a gente mais humilde. Que tipo de pessoa você se tornaria se não enfrentasse problema nenhum, hein? Ninguém sai arrogante depois de lutar contra uma enfermidade. Ninguém sai arrogante depois de passar por um tempo de dificuldade financeira. Ninguém sai arrogante depois de enfrentar uma certa luta. Então, próprio Deus, ele não envia a luta, mas quando Romanos lá 8 diz que tudo coopera para o nosso bem, até as lutas que enfrentamos estão aperfeiçoando o nosso caráter, queridos. Faz parte do aperfeiçoamento. Quem está entendendo? Mas não tem a ver com dizer que você é mais que derrotado porque você está enfrentando um problema negativo. Você é mais que vencedor porque você está em Cristo.
E essa deve ser a nossa ótica. Isso é olhar para a terra pela ótica do céu. Isso é partir de um ponto comum. É interessante, ainda tem um tempinho, é interessante que, com relação a essa posição que nós estamos, o livro de Efésios é maravilhoso para falar sobre isso. Eu vou pedir para você abrir, que você vai me acompanhar em umas leituras que a gente vai fazer, só para você entender a dinâmica desse combate. Abre a tua Bíblia aí. Aqui também tem negócio de Bíblia de papel? Bíblia de papel. Bíblia. Abre a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 1. Vamos ler alguns textos aí. E vai marcando aí na tua Bíblia esses textos, cara. Que isso aqui me abençoou demais. Então, o livro de Efésios, olha aqui para mim um pouquinho. Vai abrindo e vai... Pastor, acabou de pedir para abrir, agora pede para olhar? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Abriu aí? Meu Deus, que pastor doido é esse? Estou ouvindo barulho de folha, legal. Olha para mim aqui agora, ó, Efésios é uma carta bem legal, que ela está bem organizadinha assim. Os primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo, ele coloca muito bem essa questão da nossa posição em Cristo. Ele vai falar diversas coisas relacionadas à nossa nova natureza, à nossa nova condição. Gente, é só isso, é só para a gente entender a realidade sobrenatural que envolve a nossa vida é vitoriosa. Por mais que no natural a gente enfrente problemas, mas a nossa realidade sobrenatural é que é capaz, uma vez que eu me posiciono, de mudar o natural. É a tua realidade sobrenatural que está valendo. Agora, existe todo um exercício de fé e posicionamento para que a vitória posicional se torne a vitória do dia a dia, vencendo as adversidades. Você está entendendo? Eu também passo, gente. Pense você que eu estou aqui em cima pregando, ou o pastor Rafael, ou a Poli, ou qualquer um que vier aqui, não tem problema. Gente, todos nós enfrentamos. É o nosso combate da fé. Então, nos primeiros 3 capítulos, ele fala isso. Fala de tudo, ele bota bastante consciência na nossa nova natureza. E aí, nos capítulos 4 e até a metade do 5, ele começa a falar sobre a nossa maneira de viver. Até a metade do 6, ele começa a falar sobre a nossa maneira de viver. Começa a falar agora de uma nova vida, uma vez que estamos numa nova condição, uma nova natureza. Isso também precisa se manifestar no nosso comportamento. Evangelho é transformação. Começa de dentro para fora, mas tem que aparecer. Amém, queridos? E aí depois, no finalzinho do capítulo 6, a partir ali do 10, ele começa a falar da importância da nossa perseverança no combate da fé. E aí, eu quero ler alguns textos só para você entender essa dinâmica. Vamos começar pelo capítulo 1, verso 3. Está escrito assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Não é tudo isso que a gente está conversando? É ou não é? O teu endereço, o teu lugar, a tua posição. Então, você está no lugar da bênção. Porque ele já... Então, não tem essa de que Deus está preparando uma bênção. Ele já abençoou. Então, muitas vezes, não é que ele está preparando uma bênção para nós, ele está preparando a gente para a bênção. Para a gente não estragar tudo. Porque ele já abençoou. E se abençoou, está abençoado, já dizia Balaão. Não posso amaldiçoar. Está abençoado, você é abençoado. Diga assim, eu sou abençoado. Gente, esse negócio de ficar repetindo para quem está embaixo é ruim para caramba, mas quem está aqui é legal. Dá assim uma interação. Fala para o teu irmão do lado. Aí a pessoa toda sem graça. Vai tomando. É assim, mas aqui para a gente, pô, a gente daqui fica legal. Dá uma acordada. Então, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está falando da nossa posição. Agora vai falar mais um pouquinho. Vamos andar um pouquinho para o verso 20. Do 20 ao 23. Está falando do poder da ressurreição que ele exerceu em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos. Fazendo assentar à sua direita onde? Então Cristo está lá e você está lá, hein?
Meu Deus, Cristo está no mesmo lugar, regiões celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça de todas as coisas, deu para quem? A igreja. Está na tua mão a vitória. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Percebe? O lugar que ele nos abençoou, o lugar abençoado é em Cristo, é onde ele está. Agora vamos para o capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Vai acompanhando. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o que é que ele fez? E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente, pela graça são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar aonde? No mesmo lugar em Cristo. Você está sentado na bênção. O mesmo lugar que Cristo está, o mesmo lugar que ele te abençoou, o mesmo lugar que você está sentado. Você está sentado na bênção. No lugar da bênção. Nem suei. Fala assim, nem suei. Pastor Hélio fala isso, nem suei. Agora eu não tenho uma notícia para te dar. Pula lá para o verso, capítulo 6, verso 12. Esse barulho é lindo, gente. Capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta, olha aí, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as... São os mesmos principados e potestades que estavam lá no capítulo 2, debaixo dos pés de Cristo. Os mesmos principados e potestades que estavam no capítulo 2 de Colossenses, derrotados, expostos à vergonha pública. Então, nossa luta é contra um inimigo derrotado. Quem está entendendo isso? Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Ah, pastor, tinha que terminar assim? É. Porque no mesmo lugar que ele te colocou, no mesmo lugar que ele te abençoou, no mesmo lugar que Cristo está, o mesmo lugar onde o inferno fica perturbando. Regiões celestiais, ele fica perturbando. Ele fica chamando a gente para levantar desse lugar, para lutar com ele, e a nossa luta é essa. Eu só estou te mostrando que o fato de nós estarmos em Cristo, nos lugares celestiais, não nos isenta de luta, mas também não nos torna perdedores. Somos vencedores, não muda a nossa condição, queridos. No mesmo lugar. Porque ele nos colocou lá, Cristo nos colocou lá, não fui eu que subi lá, ele me colocou naquele lugar, amém? E colocou você também. Então, a minha luta não é mais uma luta física para conquistar algo. Porque eu já estou sentado em Cristo, eu já estou em Cristo, eu já estou abençoado, eu já estou no lugar da bênção, e é o inferno que fica me chamando, me perturbando para lutar com ele. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar, eu vou ficar na minha posição de mais que vencedor em Cristo. Então, presta atenção nessa frase. Você não luta para a vitória. Você resiste da vitória conquistada por Jesus na cruz. É muito diferente você lutar para conquistar e você resistir para manter. Deixa eu te explicar algo. Eu sou militar, todo mundo sabe disso. Então, eu entendo desse negócio de combate. O combate, de modo geral, vou falar bem resumido, ele tem duas naturezas. O combate pode ser de natureza ofensiva e o combate pode ser de natureza defensiva. Então, geralmente é assim. Um combate de natureza ofensiva é quando uma determinada tropa inicia uma campanha de combate para enfrentar outro exército que está em uma posição a qual a tropa que está atacando deseja conquistar. Então, é tipo assim, estamos num determinado campo de terreno, onde alguns pontos de predominância visual são importantes,
acidentes capitais, pontos cruciais do combate. Para a gente conquistar é importante, aquela posição para nós é importante. Então, muitas vezes, o inimigo está naquela posição, que para a gente é importante conquistar. Então, nós desenvolvemos um combate ofensivo. Nós vamos atacar o inimigo para expulsá-lo daquela posição, para que nós venhamos a assumir aquela posição, que é uma posição importante para o combate. Quem está entendendo? Esse é o combate ofensivo. Em contrapartida, tem um combate defensivo. É a tropa que está numa posição assumida, assumiu uma posição, agora a natureza, uma vez que eu expulsei o inimigo daquele lugar, e ele foi embora, e eu assumi a posição, a natureza do meu combate mudou. Eu que estava numa campanha ofensiva, agora que assumi a posição, eu preciso mudar a natureza do combate para uma posição defensiva para evitar que o inimigo contra-ataque. Quem está entendendo? Cristo realizou o combate ofensivo, expulsando o diabo e tomando das mãos dele uma autoridade que Adão entregou. Cristo fez esse combate, ele ganhou essa posição para nós e ele nos colocou. Agora o combate defensivo cabe a nós. Agora nós estamos nesse lugar e a nossa obrigação é defender essa posição para que o inimigo não venha contra-atacar. Por isso que está escrito, não deis lugar ao diabo. Porque se eu der espaço, se eu der brecha, como que eu dou brecha, pastor? Eu dou brecha me mancomunando com ele nos meus comportamentos. A minha posição é de vitória. Mas se eu dou brecha, o inimigo ele nunca desiste, ele contra-ataca. Isso é uma responsabilidade nossa, queridos. Mas, presta atenção, não estou em posição, não tem ensino bíblico mandando a gente lutar com o diabo, não tem ensino bíblico. Tem ensino bíblico dizendo o seguinte, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o nosso combate, combate de resistência, combate de posicionamento. Por isso, a nossa vida tem lutas, tem dificuldades. Você está num combate de resistência. Diga assim, eu só preciso perseverar, porque a vitória já é tua. Só preciso perseverar. Por mais que o cenário que eu esteja enfrentando não seja favorável momentaneamente, eu sou mais que vencedor. E eu só preciso me posicionar nessa certeza, nessa fé, para vencer isso. Sabe, queridos, a igreja, e a gente falou isso, eu vou terminando com isso. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário, sim ou não? Mas aí eu te pergunto, parecia vitória? Parecia um cenário vitorioso, mas era vitória? Parecia vitória, mas era vitória? Então não é o que parece na tua vida, é o que é. Se eu e você nascemos como igreja de um cenário aparentemente terrível, mas vencedor, não tem nenhum problema enfrentarmos na nossa vida cenários terríveis, porque somos vencedores. Nós temos que aprender a nos posicionarmos naquilo que somos e não naquilo que parece ou aparenta. Porque se você se posiciona na certeza do que você é, do que Cristo fez, uma hora o inferno vai embora. É o nosso combate, queridos. É o nosso combate. Não se impressione com as aparentes derrotas. Era a maior derrota do inferno isso aqui, ó. Mas parecia a derrota de Jesus. A ponto dos próprios discípulos, depois disso aqui, se desbaratarem. Vou voltar a pescar. Meu Deus, Jesus já não tinha falado que ia fazer deles pescadores de homens?
Mas voltaram por quê? Porque ficaram muito impressionados. Gente, não adianta a gente assistir filme, olhar para essa imagem e ficar impressionado. Ela é dolorosa, sim. Ela choca, sim. Eu dei até uma olhadinha para ver se tinha alguma criança, mas não vi nenhuma criança. É uma imagem que choca, sim, e tal. Mas a gente precisa ir além. Além disso, a gente precisa saber entender o que isso significa no mundo espiritual. No mundo espiritual, isso aqui é a nossa vitória. Ele se preparou muito bem para isso, ele já sabia que ele vinha para esse problema. A gente chora sim, a gente sente humanamente falando, mas ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele estava restaurando a humanidade. Amém, queridos? Então, esses e outros fundamentos, vocês vão aprender na escola. Então, muito importante você fazer esse investimento, porque se você não conhece esse tipo de coisa, como é que você vai ficar de pé no dia do combate? Então, o mínimo que você tem que fazer no dia de hoje, um mínimo, tá? É você escanear esse QR Code aqui e dar uma olhada lá nas condições de matrícula e de tudo que tem para fazer e fazer esse investimento, sabe? Pastor, não tem tempo, não existe esse negócio de falta de tempo. Escute para mim. Não existe falta de tempo, existe um negócio chamado prioridade. Como é que eu não vou priorizar alguém que morreu por mim? Como é que eu não vou servi-lo, trabalhar para ele? Se eu sei que eu tenho uma chamada para trabalhar para ele, eu estou perdendo tempo fazendo o que nesse mundo? Esse mundo vai acabar a qualquer momento, hein? Qualquer momento esse mundo vai acabar. Não se apegue muito a gente tem que desfrutar, de modo geral a gente gosta, estava conversando com o Marquito ali, a gente gosta de andar de moto, passear, viajar, isso é muito legal, mas não se distraia. Esse mundo não é o teu lugar, nem o teu destino final. Não se distraia com esse mundo. Não se distraia. Você está em missão. Tem vidas dependendo do teu posicionamento. Vidas dependendo de uma entrega maior da tua parte para serem alcançadas. Vidas que eu não vou alcançar, pastor Rodrigo não vai alcançar, pastor Alexandre não vai alcançar, pastor Gabriel não vai alcançar, nem o pastor Rafael, nem a Poli. Quem vai alcançar é você. Vidas que ele separou para você, porque quando ele te salvou, ele já estava de olho em todo mundo que você se relaciona e que está à tua volta. E se ele não contasse contigo nessa terra, ele já tinha levado você para casa há muito tempo. Você só está aqui porque ele conta contigo. Para que mais pessoas recebam entendimento, recebam revelação sobre essa obra tão poderosa que Jesus realizou em nosso favor. Amém, queridos? Então vem cá, Rafa, Deus te abençoe e faz a matrícula, hein? Quero te ver na escola. Deus abençoe você, querido.